Olá, professora Andréa. Hoje nós vamos iniciar um capítulo novo, que é o capítulo 4, Um Mundo de Países. Nesse capítulo a gente vai entender um pouquinho sobre a divisão política do mundo em países, né? Ou estados. Aí na imagem está um mapa mundi, onde está dividido aí em os 5 continentes, né? América, a Europa, a África, a Ásia e a Oceania. Dentro desses continentes vão ter os países, né, que é o nosso assunto. Esse mapa mundi aí vai mostrando para a gente a divisão aí política do planeta Terra, né? Então, onde está dividido aí em continentes. Desses continentes nós vamos ter dentro de cada um deles países. Dentro de cada país nós vamos ter os estados, as cidades, os municípios e assim sucessivamente, né? Então, a divisão do mundo em países, né? Como o mundo se divide em países. Estão divididos em territórios, né? Denominados aí, como a gente falou, em países ou estado. E essa distribuição territorial chama-se divisão política mundial. Então, esse mapa aí é um mapa mundi. Ele não está com os nomes aí dos estados, né? Mas cada divisão dentro de cada mapa, essa divisão que a gente está chamando de divisão política, né? Os países ou estados, eles vão se caracterizar pelo governo, né? Pela administração que eles vão ter entre eles, a cultura, os hábitos, os costumes, né? A língua falada, né? Dentro dessa divisão aí do governo, nós vamos ter território, soberania e os limites que eles têm, né? Então, todo país ou estado aí, ele vai ter um território. O que é esse território? São as fronteiras que vai determinar até onde vai esse país, até onde vai esse estado, né? Então, dentro do nosso assunto, para que eu caracterize aí esse estado aí de um país, ele tem que ter um território, né? Tem que ter um governo, alguém que governa ele. Tem que ter esse governo que vai ter a soberania, né, sobre essa nação e as limitações deles, que são as fronteiras, né? Então a gente já está mostrando aí no mapa cada continente com suas limitações, até onde vai a América do Sul, até onde vai a África, até onde vai a Ásia. Cada uma delas vão ter aí sua fronteira. Dentro de cada um desses continentes vão ter os países, e dentro desses países o seu governo, aquele que vai determinar as regras, né, as leis daquele território delimitado ali. Então, dentro desse assunto, a gente vai ver que existem algumas características para que um país ou estado seja considerado uma democracia. Então, ele precisa ter o que para ele ser considerado uma democracia? Precisa ter eleições dentro desse estado, desse país, e uma eleição, né, que vai determinar quem vai governar, livre, né, e justa, entre partidos políticos independentes, por exemplo, e uma condição necessária para que o poder executivo seja transferido de um partido para outro, respeitando, né, os resultados da urna. Então, para que um país ele seja democrático, precisa ter eleições, precisa se escolher ali esse governante de uma forma justa, né, onde as pessoas possam ir escolher aí o seu governante. Qual é a diferença entre Estado e uma nação? Quando nós falamos de uma nação, estamos nos referindo ao conjunto de indivíduos que compartilham uma identidade comum, um passado, uma cultura, uma série de crenças, costumes, valores, língua, idioma. Agora, quando a nação e o Estado coincidem, trata-se de um Estado nacional, né? Então, dentro de um país,
a gente vai ter o que a gente vai chamar aqui de nação, né? Se ele tiver uma língua, uma mesma religião, se eles concordarem aí acerca das decisões, né, que são estipuladas dentro dos costumes, nós chamamos esse país, né, esse estado de Estado-nação, um estado que está em concordância com os hábitos e os costumes desse povo que ali vive dentro dessa limitação, né? Então essa é a diferença de um estado e a nação. O estado ele vai ser a parte geográfica, né, territorial, as fronteiras que vai ter esse país, né, esse estado, e a nação é esse povo que está dentro desse território, dentro dessa fronteira aí, desse espaço delimitado aí desses estados. Então nós temos aí os continentes, dentro dele nós temos nações, né? Nós vamos ter um povo que vão concordar aí, que vão ter entre eles aí eles vão concordar aí com relação compartilhar, né, de um mesmo ideal, um mesmo passado, uma mesma cultura. Então quando eu compartilho dessas características, eu tenho aí o que é chamado de nação, um estado nacional. Uma das características da nova ordem mundial é o aumento dos conflitos étnicos. Geralmente ocorrem pela perseguição de uma etnia contra uma minoria étnica, né? Isto, um povo que representa uma pequena parte da população de um estado e que se considera diferente de um grupo denominante. Então, essas brigas e esses conflitos étnicos têm aumentado hoje na formação desses estados nacionais, tem sido o que tem trago a maioria dos conflitos que nós vemos hoje, eles estão todos relacionados aí a etnias, a diferenças de opinião acerca de religião, de hábitos e costumes, e esse tem sido um dos grandes conflitos hoje da humanidade. Nós vivemos aí 2 grandes guerras mundiais e hoje os conflitos e as guerras, elas estão todas pautadas aí nessas diferenças de etnias e diferenças aí de religiosas, mais pautada na religião aí, nas diferenças religiosas entre esses povos, né? Então quando a gente está falando aqui geograficamente de uma nação, falando aqui de um povo, né, que está todo constituído em Estado-nação, nós lembramos aqui desses conflitos que nós temos vivido hoje, que são conflitos étnicos, né, e religiosos. Quando a gente vai falar também de um Estado-nação, a gente pode falar aqui do Brasil, falar da nossa história, falar que nós somos um povo que tem uma mesma cultura, um hábito, um passado em comum, e principalmente falar do povo judeu. O povo judeu foi um povo que viveu durante muito tempo espalhado aí pelo mundo e que depois conseguiu se juntar novamente, né, devido às complicações históricas, e eles conseguiram voltar e se unir como uma nação novamente quando se formou aí o Estado de Israel. Então, demonstrando que um povo, quando ele é junto, quando ele está junto como uma nação, como uma cultura, com seu passado, sua história, ele não se divide, né? Então, uma das grandes características aí de um Estado-nação, se a gente for falar de um povo, é o povo judeu, que mesmo separado, eles voltaram, conseguiram se unir novamente, depois que se formou aí o Estado de Israel, para que esse povo pudesse manter a sua cultura, seus hábitos e os seus costumes aí dentro da sociedade, né? Vamos falar um pouco também do poder dos estados nacionais, né? Esses estados que a gente viu aí, que tem suas delimitações, seu território, seu governo, eles têm uma diferença, né? E várias coisas diferenciam um estado do outro. O tamanho é uma das diferenças que nós vamos ver aí no estado, diferencia um do outro, vocês podem ver aí pelo mapa, né? Nós vamos ter aí vários continentes, cada um com seu tamanho. Dentro desse continente
países também, cada um com o seu tamanho. Então, o tamanho do território de um estado diferencia um do outro. A quantidade de habitantes também diferencia, né, o estado nacional, sua capacidade para produzir riqueza, o nível de bem-estar, sua população ou os tipos de relações que mantém com os outros estados. Então, isso aí diferencia um estado nacional do outro, né? O tamanho, a riqueza que vai ter esse país aí, as relações que eles têm com os outros países, diferenciam um estado do outro. Dentro desses estados, nós vamos ter o que é conhecido como as multinacionais. Que são multinacionais ou transnacionais? São grandes empresas que operam em diferentes atividades, né, econômica, e se organizam sua produção e a sua comercialização dos seus produtos em diversos países, né? Então elas entram dentro do país e lá elas vão construir suas empresas, ali dentro daquele país ela constrói a empresa e contrata os funcionários daquele país. Qual é o benefício de uma multinacional adentrar dentro de um outro país? É a redução de impostos, né? Essas multinacionais, elas têm do governo uma redução do imposto, tem a utilização de certos recursos naturais, né, daquele país onde ela está, condições especiais para o envio de seus lucros para o exterior, entre outras coisas. Então, eu tenho uma empresa, eu estou aqui do Brasil e eu abro uma filial, né, lá na Europa. O que faz eu querer abrir uma filial lá na Europa, né? É exatamente isso, os descontos que esse país onde eu vou abrir a minha filial vai me dar com relação a impostos, né? Os benefícios com as matérias-primas que esse país vai ter e o meu não vai ter, e que vai me proporcionar, né, benefícios para a minha empresa, né? Os baixos salários que vou pagar para o funcionário na produção daquele bem que eu vou produzir ali naquele país e gerar emprego ali naquele país, né? Então, uma multinacional, ela vem e tem a intenção de quê? De ter sobre o lucro dos impostos, né, que vão ser baixos, e a utilização dos recursos naturais daquela região. Então, essas multinacionais dentro dos estados, elas entram com a intenção de gerar emprego, né, e acaba gerando esses empregos e ao mesmo tempo trazendo, né, uma instabilidade para aquele país, né, para aquela região. Porque uma multinacional, quando ela é aberta, ela gera empregos, né? Então a ideia do governo é manter essa multinacional aí. Toda multinacional, se sai daquela região onde ela abriu ali aquele mercado de trabalho, ela pode trazer para aquela região problemas econômicos, né, financeiro, para aquela sociedade, né, que é desemprego que vai surgir ali, desemprego que surge, falta de consumo, porque aquelas pessoas que trabalhavam, era ela que gerava ali todo o comércio da região. Então, as multinacionais têm crescido dentro dos estados, né, e gerado emprego e, ao mesmo tempo, tirando aí a autonomia dos estados, né, dos seus governantes. Então, quando permite-se uma multinacional abrir, é difícil você ter controle sobre ela, porque ela vai gerar esse emprego e você tentar, talvez, tirar ou impor algum limite sobre essa empresa pode fazer com que ela se sinta coagida e saia da região, o que para aquele país, para aquele estado não é interessante devido ao baixo consumo que vai se haver ali no comércio, o desemprego que vai haver, e essas multinacionais vêm crescendo, tá? Outros órgãos que vêm surgindo dentro dos estados são as ONGs. O que são essas ONGs? Organização não governamentais, ou seja, são grupos ecológicos, né, pacifistas e de direitos humanos, entre outros, são atores de menor porte que as multinacionais, né, mas que se destacam por seu papel de representação ou
expressão de grupos sociais nacionais e internacionais. Então essas ONGs, elas não têm ligação com o governo, então são grupos menores, né, que abrem ali instituição, desde escola a outros fins, para quê? Para gerar ali também recursos financeiros, mas sem participação aí do governo. Dentro do que a gente está vendo, que são os estados aí, as suas divisões, os países no seu contexto mundial e a sua desigualdade. A gente vai falar um pouquinho sobre esses estados que estão aí divididos, esses estados aí que tem seu governo, seu território, sua delimitação aí. Quais são as suas desigualdades? São todos iguais? Todos têm a mesma riqueza, a mesma condição aí social? Não. Então, a desigualdade dos países pode ser classificadas em centrais, periféricas e semiperiféricas. Vou falar de cada uma, né? O que é um país ou um estado centrais? São países ricos e desenvolvidos que, por causa da sua grande capacidade de gerar novas tecnologias, por dispor de capital, né, por dispor de dinheiro, por possuir empresas maiores e mais eficientes, eles vão estabelecer as regras do jogo, eles vão estabelecer o que vai ser feito. Então, um país que é denominado centrais são países ricos, né, com poder aí financeiro. Que países são esses? Estados Unidos, exemplos de países centrais: Estados Unidos, Japão, a União Europeia. Os países da União Europeia, né, estão integrados aí nesses países de centrais. Então, países centrais, dentro da divisão aí de desigualdade do mundo, desses países, eles são países ricos. Aí nós vamos ter os países periféricos. O que são países periféricos? São de menor desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né? Formam a vasta maioria da nossa nação e são especializados em fornecimento de matéria-prima. Então, esses países periféricos são os países que vão fornecer para os países, né, centrais matéria-prima. Formam a maioria da nação, né? A maioria dos nossos países, eles são dos países aí, dos estados, eles são subdesenvolvidos, né? E esse subdesenvolvido tem a função de gerar matéria-prima para os países centrais, os países ricos, né? Outra classe aí é os países semiperiféricos. O que são países semiperiféricos? Ou economicamente emergentes, né? Esses países, eles vão estabelecer uma relação favorável com os países centrais, que são os ricos, né? São considerados países de desenvolvimento intermediário ou emergente, cuja as atividades econômicas são mais desenvolvidas e diversificadas que as dos países mais pobres. A principal característica desses países emergentes é a contínua diminuição do índice de pobreza, né? Os países emergentes, eles, com o passar do tempo, eles vão diminuindo a pobreza aí dentro do seu território, né? O Brasil é um país emergente. O que mais nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre a criação de alguns órgãos, né? Os organismos internacionais criados dentro desses estados por consequência de várias coisas dentro da nossa história, né? Então, hoje nós vamos falar também sobre a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, um órgão criado aí depois da Segunda Guerra Mundial, que tem como função, né, manter a paz dos estados, né? Tem como função manter a paz dos países. Ele, a princípio, foi formado por 51 países, hoje conta com 196, tendo o Vaticano e a Palestina como membros associados. Dentro da ONU, ela possui 6 órgãos principais, mas 2 deles vão se destacar, que são as Assembleias Gerais e o Conselho de Segurança. Essa Assembleia Geral, todos os Estados membros contam com um representante na Assembleia Geral.
que tem voz de voto. Então, nas decisões que vai se tomar dentro da Assembleia Geral, nas decisões que vai se tomar dentro da ONU, os países que fazem parte dessa Assembleia Geral aí, eles têm um poder de voto, de determinar se concorda ou não com o que vai ser estabelecido, né? E participam das deliberações e votam as decisões. Então, a Assembleia Geral tem essa função, vai ter um membro de cada país que vai poder votar nas decisões que vão ser estabelecidas e participar aí de tudo que está acontecendo dentro das decisões. O outro órgão é o Conselho de Segurança. Esse Conselho de Segurança aí está incluso aí os Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia, China, e os outros 10 são eleitos a cada 2 anos. A cada 2 anos é eleito mais 10 para fazer parte aí de 2 anos. Esses principais escolhem os outros 10 de 2 em 2 anos e fazendo uma rotatividade, né? Os países membros da ONU estão obrigados a cumprir as medidas do Conselho de Segurança. Então, todos os 196 países que fazem parte aí dessa ONU, eles são obrigados a cumprir as medidas dos Conselhos de Segurança, ou seja, são obrigados a cumprir o que os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a Rússia e a China determinar dentro da ONU, porque eles fazem parte do Conselho de Segurança, ou seja, o principal conselho aí da ONU, esses países aí, tá? Por conta disso, alguns países vão se reunir aí por não concordar de como é feito aí as decisões dentro do Conselho da Segurança. O Brasil é um deles, que formou aí o que ficou conhecido como G4, Brasil, a África do Sul, a Alemanha, a Índia se juntaram aí para cobrar aí desse Conselho de Segurança participação mais precisa aí dentro das decisões, né? E por conta dessas cobranças, o Brasil passou a ter uma maior participação, passou a ser mais atuante e a chefiar missões de paz no Haiti e no Congo, desde 2004, no Haiti 2004 e no Congo 2008, né? Então, a ONU aí, dentro do que a gente está vendo que são os estados dos países, é um órgão importante dentro das decisões dos estados ou dos países aí, porque ela tem a função de trazer a paz para cada um desses países, para cada um desses estados aí, que são diferentes na sua cultura, são diferentes aí nos seus hábitos, diferença essa aí proveniente da sua história, proveniente aí da sua origem, da sua formação. Vem a ONU com uma participação muito importante dentro da formação desses estados, né? Esse capítulo nosso aí 4 é simples, fácil, e vocês vão ficar com as atividades dele aí para concluir, tá? Beijo, fica com Deus.